Boa noite. Hoje, dia 29 de junho de 2025. Hoje nós começamos uma apostila nova, mais uma etapa e meditação contemplativa 2. E hoje nós começamos, hoje vai ter bastante leitura. Vamos lá. O primeiro texto é um texto de apresentação, texto muito bonito para apresentar o trabalho. Eu vou começar a ler e, como sempre, eu repito depois conforme o pessoal vai chegando, mas o pessoal está chegando. Boa noite. Boa noite. Pronto? Para Boa todos. noite. E chegou também. Chegou todo mundo. Pronto. Então, podemos começar? Podemos. Vamos lá. Então, iniciando essa apostila número 2, vamos ler esse texto aqui de apresentação. Há um caminho pelo qual podemos nos libertar do pecado, da doença, da pobreza e das consequências das guerras e das crises econômicas. Este caminho consiste na mudança da nossa visão materialista da existência, pela compreensão e consciência da espiritualidade da vida. Então, é o caminho pelo qual a gente pode se libertar de tudo isso. É a mudança da nossa visão materialista da existência pela compreensão e consciência da espiritualidade da vida. O mundo não precisa de uma nova religião, tampouco de uma nova filosofia, mas de cura e regeneração. O mundo precisa de pessoas que, através da devoção a Deus, estejam tão impregnadas de seu espírito que possam tornar-se os instrumentos através dos quais a cura tem lugar, porque ela é importante para todos. Então vejam bem, ele diz que o mundo precisa de pessoas que sejam instrumentos através da devoção a Deus, uma palavra que ele usa muito raramente, mas aqui ele está sendo bastante claro, que através da devoção a Deus, que elas possam ser instrumento. Então, o exemplo de sempre é Francisco de Assis. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. E aí sim, nós vamos ser instrumentos através dos quais a cura tem lugar. Mas, que tipo de cura? É o que ele vai explicar. Ninguém jamais estará totalmente completo enquanto não se sentir em casa, à vontade, com Deus. Ninguém ficará satisfeito, mesmo em boas condições econômicas, enquanto não encontrar sua comunhão interior com Deus. Então, aqui nesse ponto, é até meio raro isso no Goldsmith, mas ele está deixando bem claro que a cura espiritual não se trata de boas condições materiais. Tá? Ele está dizendo aqui com toda clareza. Enquanto não se sentir em casa com Deus, você pode ter boas condições econômicas, de saúde, mas você não vai ser feliz e você não vai ter paz. Vamos adiante. Então, ninguém ficará satisfeito, mesmo em boas condições econômicas, enquanto não encontrar sua comunhão interior com Deus. Esta é a cura verdadeira e duradoura que o mundo procura. Então, ele deixou bem claro, né, que a cura verdadeira é o encontro com Deus.
A cura espiritual é nos encontrarmos em Deus, nos encontrarmos numa paz espiritual, num fulgor interior que nos atinge quando sentimos a presença e o poder de Deus. Ao repousar nessa paz, o corpo retoma suas funções normais, que são conduzidas por um poder distinto do nosso. O corpo então começa a exibir uma completa e perfeita saúde, juventude, vitalidade, força, enfim, todas as dádivas do Senhor. É aqui que eu acho assim que o Goldsmith escorrega, e escorrega meio feio. Ele dá a impressão, e não só nesse texto, em muitos e muitos livros, que se você tem um nível espiritual, automaticamente você tem uma saúde boa, se você tem uma juventude, você não envelhece, como se ele próprio tivesse resolvido essas questões. E como se todos os outros bons mestres não falassem sobre isso. Então, o Eckhart Tolle fala que o sofrimento tem a nobre missão de nos levar de volta para a consciência, nos levar de volta para a casa do Pai. O Taniguchi afirma categoricamente que a doença não existe, mas ele diz que nós passamos por ela, porque é uma escola da vida, e que tudo que nós temos que fazer, segundo Taniguchi, é não identificação. Eu não sou o eu enfermo. E o Eckhart Tolle, o Taniguchi, o Ramana Maharishi. Então, eu já falei milhões de vezes que a cura espiritual não promete saúde espiritual física. É próprio da matéria degenerar, porque ela faz parte do mundo de impermanência. Não é isso que nós somos. Então, eu já falei 1000 vezes que você lê livros de Goldsmith, de Tolle e de Taniguchi e querer uma cura física e um bem-estar físico e dinheiro no bolso, você não saiu do mundo de ilusão. Eu já falei centenas de vezes aqui. Marcelo já deu exemplos do Ramana Maharishi, que tinha câncer, do Satya Sai Baba em cadeira de rodas. Nós já cansamos de dar um monte de exemplo aqui. O próprio Goldsmith ficou doente, que usava óculos e tudo, e como não envelhece. Então não se trata disso, se trata de cura espiritual. Você acha que esses mestres não tinham dor, não tinham incômodo? Claro que tinham. Só que eles eram muito maiores do que isso. Agora, se for como o Goldsmith fala, não, você atinge um nível espiritual, você não tem doença, você tem prosperidade, você tem tudo. E se eu não consigo ter prosperidade, eu não tenho saúde, eu não tenho isso, você não teve espiritualidade suficiente. Terrível. Se ele próprio não resolveu isso, tá? Então eu acho que são promessas ilusórias. Não é isso que é cura espiritual. Tá? Decididamente, não é isso que é cura espiritual. É próprio, natural da matéria seguir seu caminho de impermanência. Mas nós não somos isso. E é isso que precisa ser regenerado em nós. Né? Nós nem sabemos quem nós somos. Então, nós temos que encontrar a vida espiritual. Se não encontrarmos a vida espiritual, teremos uma vida de frustração e sofrimento. Tenha a certeza disso. Teremos momentos de paz em que nós deveríamos nos voltar para Deus com gratidão e cultivar esse estado. Mas raríssimas pessoas fazem isso. Então, nós vamos cultivando uma vida de sofrimento e frustração, plantados por nós mesmos. Não é Deus que deseja que a gente sofra. Tá? O Goldsmith tem um livro que eu traduzi que se chama O Homem Não Nasceu para Chorar. De fato, não nasceu. Né? E o Taniguchi também fala isso. Então, essa é a natureza da cura espiritual sem ilusões. Se fosse para prometer a juventude, a saúde, como ele diz,
Então, Lázaro ressuscitado estaria vivo até hoje. Eis o ponto. Ô, Jean, Pode falar. olha, agora eu tenho consciência que Deus não fez um filho para sofrer. Sim. A doença é uma desobediência minha. Se eu passo por determinada circunstância, é a minha mente carnal que cria, Exatamente. não é Deus. Exatamente. Agora, eu acredito que Deus não fez um filho dele para sofrer. Sim, mas é isso, eu estou falando a mesma coisa, é isso mesmo. Certo? Tá? Agora, quando eu adoeço, se eu tiver um câncer ou outra coisa qualquer, esse texto veio a calhar. Hoje eu tenho 2 exemplos que esse texto está mostrando. Sim. Uhum. E eu vou tirar uma xerox disso aqui e vou mandar para as pessoas. Muito bacana. Muito bacana. Certo? Tá? Eu acho que isso está corretíssimo. Nós estamos falando as mesmas coisas. Não foi feito para chorar. Mas ele também, o ser humano, não aceita a sua natureza espiritual. Aí é outra história, né? Aí ele sofre. Aí ele sofre. Tá? Aí ele sofre. O filho pródigo. Esses 2 exemplos que me chegaram a mim hoje Tá. é nessa situação que Nessa você está levada, né? falando. É. O filho pródigo. Eu quero conhecer o mundo. Vai sofrer. O pai não diz não vá. Você tem o direito de escolher. Mas ele vai por conta própria. E o pai não abandona, não. O pai fica esperando no portão, no dia da volta, porque é inevitável que ele volte. Qualquer sofrimento que ele enfrente é o pesadelo dele, é ele que está sonhando e está gerando, e o único destino que existe é uma hora ele voltar para casa. Né? Porque o pai criou ele para voltar para casa, e não para ficar sofrendo no mundo. Né? Mas nós fazemos isso. Esse sofrimento nós projetamos mentalmente. Essa projeção mental, no Oriente, tem o nome de lei do karma. Uma lei que funciona no mundo material, mas não no espiritual. Deus fala, perdoe 70 vezes 7. Com muita mais razão, ele nos perdoa muito mais. Mas é preciso a gente estar no nível de Deus. O filho pródigo voltando para casa, em casa, o pai não pergunta se matou, se roubou, se nada disso, porque tudo isso nunca existiu. Era pesadelo do filho. Era pesadelo do filho. Isso nunca existiu. Então, no mundo divino, não existe pecado, não existe morte, não existe doença. Por isso que ele não pergunta se matou ou se não matou, porque ninguém nunca morreu. Mas isso só é verdade para quem voltar para a casa do pai, para quem despertar. Para quem continuar na matéria, tem lei do karma, tem sofrimento, tem frustração, tem tudo isso. Então, esses grandes, como eles tinham um pé no humano, eles passavam para a experiência. Alguns deles tiveram câncer, cadeira de roda, tudo. Doía, incomodava, mas eles lá dentro falavam: tudo isso é impermanente, isso não é quem eu sou. Né? E eu dei o exemplo de Lázaro ressuscitado. Se fosse assim como ele diz, Lázaro estaria vivo até hoje. Lázaro morreu um tempo depois. Só que, uma vez ressuscitado, ele já não estava nem aí, porque a morte para ele já não tinha mais significado nenhum. Mas também não quer dizer que o corpo físico, a matéria, durasse para sempre. Né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. E cura espiritual não é isso. E por que eu falo que elas têm que entender? Porque elas leem isso e se enchem de falsas promessas, de ilusões materiais. Então, elas não se libertaram do mundo material. Estão lendo um livro espiritual, mas não se libertaram do mundo material. Né?
Então, isso é um problema. E nesse ponto, eu acho que o Goldsmith escorrega um pouco. Tá? Em vários livros ele afirma isso, coisa que o Taniguchi não faz, mesmo dizendo que a doença não existe, ele não faz. O Tolle também não fala isso, ele também deixa claro que não existe, mas ele deixa claro que tem uma função de despertar, de trazer de volta para a consciência. Tá? Então é isso que eu queria frisar. Pode falar, Elisão. Vamos lá. Refletindo sobre os ensinamentos, é um texto do Goldsmith, que retrata e lembra o que a gente está comentando aqui, quando ele fala da mente, né? Que é um instrumento muito poderoso, é muito forte. O dissociadamente é você parar de ter desejo. Por quê? Enquanto nós aqui achar que a gente quer curar, a mente não vai parar de gerar doente e nem doença. Ótimo. Uhum. Né? Assim, eu tava refletindo, eu falei, cara, mas esse cara tem razão. Ótimo. Embora eu não consiga fazer assim, mas ele tem razão. Enquanto você for médico, você achar que é médico, a mente não vai parar de gerar doente. Não. É bem profundo, isso é muito difícil aceitarmos, principalmente um médico, um terapeuta, aceitar isso. Assim, pelo que eu entendi, eu entendi e captei essa mensagem dele. Não estou dizendo que eu consiga fazer igual, mas é isso. Mas se você é um advogado, se você tem uma mente de um assassino, então a mente não vai parar de gerar vítimas. Não vai. Por isso que Buda falava que é o mundo de ilusão, porque só que é você quem está criando tudo isso. Perfeito. E por isso que eu falo que um médico deveria ter uma visão espiritual da vida. Cara, é muito chocante isso, porque cara. Ele combate uma coisa como se fosse um poder. Quando ele fala que a doença não existe, é isso. Ele confere poder de realidade à doença. Uhum. Ainda que tenhamos que passar pela experiência. Isso diz o Taniguchi, isso diz o Tolle. Ainda que tenhamos que passar pela experiência para despertar, para voltar para casa. O filho também foi lá comer com os porcos. Né? Essa nossa experiência humana, ela é uma sanidade, ela é uma loucura, de acordo com o que ele fala, né? Porque a gente está identificado como ser humano, a gente está praticamente louco mesmo. Sim. Né? A gente está identificado como. É um pesadelo, porque não somos. Enquanto acharmos que somos humanos, a mente não vai parar de gerar problema. Por isso que o Buda explicou o caminho do meio. Embora eu não consiga aplicar isso, eu consigo entender dessa forma, eu não consigo aplicar. Começo, você está entendendo muito bem. Tudo que você falou é budismo mesmo, é o ensinamento do Buda realmente. Rapaz, né? A gente está ferrado. E a gente projetando, a gente se apega, isso também é budismo, a gente se apega, a gente apega a doença, apega a pobreza, apega tudo isso. Não estou dizendo, ao contrário dele, não estou dizendo que nós não passamos por essas experiências. Ao contrário dele. Passamos, mas a única finalidade dessas experiências, que foram geradas por nós mesmos, é nos trazer de volta para a consciência. É mostrar o que realmente estamos produzindo, né? Mostrar o que está errado. Para mostrar o que está errado. E a gente jura que está certo. Isso. E ainda se apega, entendeu? Se apega. Aí é uma vida de frustração e de sofrimento. Quando é uma criança ou um bebê que fica doente, ele projetou? O que é que nós sabemos sobre as vidas anteriores dele? Karma é projeção mental. Karma se transmite de uma para outra vida, na roda do samsara das encarnações ilusórias, né? Então, o que nós sabemos sobre a realidade do bebê ou da criança? Absolutamente nada. Não sabemos. Não sabemos. Tá? Não sabemos mesmo. Sabemos qual é o propósito divino e qual é o propósito de purificação pelo karma. Não sabemos. Não sabemos. Tá? O Espiritismo explica satisfatoriamente, mas nós vamos um pouquinho mais longe
aproveitando a explicação do Espiritismo, mas dando um passo de mais humildade e dizemos, não sabemos. Verdade, verdade mesmo? Não sabemos. Não, o Chico Xavier, ele falava, a gente não veio do paraíso, não, a gente veio de uma região inferior e estamos nessa. Se não nos cuidarmos, voltaremos. A gente saiu a gente saiu da região umbralina e estamos aqui. Podemos dar um passo adiante, ou se permanecermos com o mesmo grau de consciência, damos um passo atrás. Aqui não é garantia de ascensão, não. Aí vem como bebê, não houve tempo de trabalhar o karma e tudo mais. Qual é a razão? Sem dúvida, karmática, tudo bem, mas se tiver um pouquinho de humildade, que eu tenho, eu vou dizer, não posso responder essa pergunta. Eu puxo essa história, esses acontecimentos, pela nossa história, né? Isso é homicídio atrás de homicídio, e não são poucas. Provavelmente tem toda uma purificação do karma, mas nós não sabemos nem do nosso. Como é que a gente vai saber do karma da criança? Não podemos. A gente deduz, né? É só uma dedução. A gente supõe, a gente deduz, mas verdadeiramente não posso dizer. Né? Agora, volta ao Pereira, mas Deus não fez o homem para chorar. Então, há um motivo gerado pela própria pessoa. Aí, diz o Eliséo, nós estamos deduzindo, a gente só pode supor. Mas é exatamente isso. Tá? Então, a importância do texto aqui é mostrar justamente a importância da vida espiritual, porque enquanto a gente não voltar para a casa do Pai, nós não vamos ter paz e não vamos ser felizes. E se a gente tiver uns momentinhos de descanso, era para agradecer a Deus, e a gente não agradece. A gente acha que nós é que fizemos tudo. Aí mais frustração. Porque a gente não consegue manter, porque tudo é impermanente. Tá? Então, essa é a importância do texto, de mostrar que realmente é a vida espiritual. Então, vamos mais um pouquinho. Enquanto a gente não se convencer disso, nós não vamos ter paz. Agora, nós estudantes aqui, tá? Em passinhos bem humildes, mas nós estamos cheios de fé e de esperança. Nós começamos a perceber que nós não somos isso. Posso sofrer, posso ter alguma doença mais grave, mas eu já começo a perceber que eu não sou isso. E que a doença não é eterna, mas eu sou. E que Deus me espera no portão, desde que eu queira voltar. Só depende de mim. Tá? Então vamos lá. Hoje, eu já errei muito, muito na minha vida. E hoje, eu tenho, assim, uma vida cheia de fé, de confiança em Deus. É tudo que eu posso dizer que eu tenho para vocês. Não me iluminei, não sou um mestre iluminado das galáxias. Mas eu sou uma pessoa cheia de fé e de confiança em Deus. Isso eu posso falar. Então vamos lá. A cura espiritual, voltamos à cura espiritual, graças a Deus. A cura espiritual é o contato do Espírito de Deus com a alma do homem. E quando ele o toca, desperta-o para uma nova dimensão da vida, uma dimensão espiritual. Aonde está o Espírito do Senhor, existe liberdade. Uma nova dimensão da vida, uma dimensão espiritual, uma nova forma de ver a vida. E aí ele diz, aonde está o Senhor existe liberdade. Não que o Espírito de Deus atue como medicamento, como funcione como eletricidade ou cirurgia. Não que o Deus atue como um medicamento que ele vai combater uma doença que ele acha real, e não é. Jesus dissolvia a ilusão da doença, ele não era um remédio. Então, não que o Espírito de Deus atue como medicamento.
funcione como eletricidade ou cirurgia, como uma coisa que combate outra, mas sim porque ele eleva aquele que busca a uma nova consciência de vida. Uma nova vida, uma nova visão, que o mestre descreveu como: meu reino não é deste mundo. Portanto, o Taniguchi diz: eu não sou o eu enfermo, porque meu reino não é deste mundo. O eu enfermo, qual é o nome da sua doença? Pilatos? Eu tenho o poder de te crucificar. Qual é o nome da sua doença? Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Quando o homem atinge esse estado de consciência, começa a viver numa dimensão distinta da tridimensional. Ele tem uma vida muito mais ampla, e isso vale para nós, estudantes. Tem uma visão distinta da tridimensional, nós temos uma dimensão muito mais ampla e passa por experiências totalmente desconhecidas do nível humano comum da vida. Então é aquilo que eu falo, todos nós temos lampejos, mas muitos nem sequer percebem. Esse que é o problema. Todos nós temos lampejos espirituais. Muitos nem sequer percebem. E na medida que a gente vai se enchendo de fé, de confiança, nós vamos tendo uma outra visão da vida. Portanto, nós estamos muito mais abertos para esses lampejos, esses entendimentos. Muito mais, muito mais. Às vezes, durante a noite, eu tenho uns lampejos do que eu vou falar em aula. De manhã eu esqueço tudo. Na hora rola tudo que tem que rolar. Ué, tá? Mas a gente tem que estar firme, tem que ter firmeza de propósito, que no cristianismo, nas escrituras, se chama firmeza na fé. Né? Então é isso, esse é o propósito. Então esse texto de apresentação está falando isso. Tá? Então nós começamos a viver numa dimensão mais ampla que nós, humildes estudantes, já vivemos. Numa dimensão muito mais ampla. Muito, muito mais. Não basta ser muito mais do que a maioria esmagadora das pessoas do mundo, ainda aproxima muito mais do que o ano passado e muito mais do que o ano retrasado. Então, vamos caminhando, tá bom? Agora, tem um texto novo que não tinha na apostila anterior. É engraçado, porque é um texto muito famoso e que eu acho que eu nunca li aqui. Tá? Que é a carta de Joel Goldsmith a seu filho Samuel, que era mais filho da Emma mesmo. Então ele era padrasto. Né? Carta de Joel Goldsmith a seu filho Sam. Eu inseri nessa apostila. Agora, Sam, eu acho que ele tinha uns 8 anos. Agora, Sam, se não tinha 8, tinha 10. Agora, Sam, esta lição é importante, porque não é apenas uma lição para um dia. E se você for fiel em pôr essa lição em prática, ela será suficiente para o resto da sua vida, mesmo que você nunca receba outra de mim. Tenho pensado muito sobre você ir à escola. E como será capaz de viver o caminho infinito quando você estiver longe da nossa influência pessoal, da sua mãe e da minha, e quando você talvez nem possa se dedicar à leitura de meus livros? Eu espero que você fará alguma leitura a cada dia. Mas se for apenas uma página em um dos meus escritos, mais que tudo, eu gostaria que você aprendesse tão bem esta lição que eu vou lhe dar, que se você estiver sozinho em uma ilha deserta ou em um barco de borracha no meio do oceano, sem ninguém ao redor e nenhum livro com você, você ainda poderia sobreviver e alcançar sua segurança, sua proteção, paz, comida, roupas, moradia
e todo o necessário para o seu desdobramento. Tudo isso ele está prometendo com a lição que ele está dando para o filho. Quero lhe contar o segredo que me trouxe felicidade, alegria, sucesso, prosperidade e a capacidade de ajudar meus semelhantes, adultos e crianças, por todo este mundo. Quero que você conheça esse segredo para poder fazer o mesmo. Sempre que você se deparar com algum problema, seja de saúde, em relação às suas aulas na escola, ou, digamos, um que diga respeito ao seu relacionamento com outros garotos ou com seus professores, sempre que tiver um problema, eis o primeiro passo. Fique confortável, feche os olhos, assente seus pés no chão. Agora, lembre-se de que Deus está mais perto do que a sua respiração, mais perto do que suas mãos e pés. Bem aí onde você está, de pé, sentado ou brincando, Deus está. Você só tem que fechar os olhos, ficar quieto por um momento e Deus resolverá o seu problema. Em outras palavras, deixa que Deus assuma a vida, que afinal de contas é dele, mas ele está falando para o filho. Então, pare, sente, lembre-se que Deus está mais perto, está bem aí onde você está, e você só tem que fechar os olhos, ficar quieto por um momento e Deus resolverá seu problema. Ele prossegue. Pode parecer estranho para você não precisar dizer a Deus qual é seu problema. Não precisar pedir favores a Deus. E nem precisar fazer quaisquer declarações, afirmações. Tudo que você precisa fazer é fechar os olhos, ficar quieto por um momento e perceber que Deus está tão perto de você quanto dentro de seu próprio peito. Então, seja paciente por alguns minutos. E o próprio Espírito, ele mesmo, assumirá. Eu acrescento, assumirá a vida, que afinal de contas é dele. Se você precisar de ajuda em suas lições, essa instrução será transmitida muito rapidamente. Como você viu aqui quando trabalhamos juntos. Quando você estava enrolado com problema de matemática. E em vez de trabalhar com você, nós meditamos. Então, quando você voltou ao livro, encontrou a resposta tão claramente apresentada como se tivesse sido escrita especialmente para você. Então, em vez de ele ir lá e resolver o problema junto com o menino, ele parou e meditou junto com ele. E aí o filho encontrou a resposta por si mesmo. Por si mesmo, o Espírito Divino, né? O Filho de Deus que ele é. E assim seja. Se houver algum problema em seus estudos, ou se houver algum assunto que você não entende bem, pare o que está fazendo por um momento, feche os olhos, perceba que Deus está bem aqui, mais perto de você do que sua respiração. Aguarde apenas 1 minuto ou 2 e você descobrirá que Deus, que é a inteligência divina do seu ser, sabe que você está vindo a Ele. E o que e para que você está buscando? Ele é onisciente. Lembre-se sempre que é do agrado de Deus dar-lhe a resposta. Ele nos ama. De fato, é muito parecido com uma estação de rádio. Deus está sempre falando com você. Deus está sempre revelando a resposta para todo problema. Diga a respeito às suas lições, sua saúde, seus relacionamentos humanos. Ele está sempre falando com você, mas você não pode receber orientação, direção, proteção ou apoio de Deus, a menos que esteja sintonizado para aceitá-lo.
Deus fala o tempo todo, mas você precisa ouvir. Sintonizado para aceitá-lo, como se fosse um rádio. É como se você estivesse sentado aqui nessa sala, recebendo de mim instruções de sabedoria espiritual. Mas suponha que tivesse os ouvidos fechados, sem ouvir. Ou suponha que você estivesse brincando lá fora ou num cinema. Então, como você poderia receber o que eu tão atenciosamente lhe tenho a oferecer? A resposta é: você não poderia. Por quê? Porque não queria. Suponha que tivesse os ouvidos fechados sem ouvir e eu ensinando. Não quer. É o problema de todo evangelho, né, dos fariseus. Não quer. Agora, como pai humano, de bom grado daria a você todo o segredo espiritual que tenho, tão prontamente quanto eu lhe daria todos os dólares que tenho, se isso provasse ser uma bênção para você. Muitas vezes não é. Mas você não vê que eu não posso lhe dar nenhuma dessas coisas, a menos que você seja receptivo a elas? A menos que você esteja retribuindo com sua atenção, sua gratidão, seu amor e sua obediência? É uma metáfora do próprio relacionamento que nós temos com Deus. Lembra que eu falei que no sofrimento a gente tem pequenas pausas para ver se a gente desperta para um sentimento de gratidão, né? E não despertamos a maioria de nós. Então, a menos que você esteja retribuindo com a sua atenção, sua gratidão, seu amor e sua obediência, assim é com Deus. Você deve a Deus obediência, atenção e amor. Não amando um Deus a quem você não pode ver, mas amando colegas e professores com quem você entra em contato. Amar ao próximo como a si mesmo, que é a mesma consciência que eu sou. Lembre-se sempre, ao sair de casa, que você deve expressar pelos colegas o mesmo respeito mútuo que você testemunhou nesta casa. Por exemplo, você conhece o amor e o respeito entre sua mãe e eu, entre você e eu. E você sabe que quando sua mãe e eu vamos pelo mundo, damos esse mesmo amor e esse mesmo respeito a todos que encontramos. Esse é o exemplo que você deve seguir e executar na prática. E por quê? Para que você possa receber a graça de Deus. Porque mesmo que Deus esteja presente com você, você não pode receber a graça de Deus. A menos que amor, alegria e respeito preencham sua mente e sua alma. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Não há Deus sentado no céu, olhando para você e julgando suas ações. Isso é a lei do karma, isso somos nós que fazemos. Não há um Deus sentado no céu, olhando para você e julgando suas ações. Mas existe um centro divino dentro de você que sabe tudo que você faz. E que lhe traz de volta aquilo que você emite. Portanto, o amor e o respeito que você emite são o amor e o respeito que você recebe de volta. E não apenas isso, mas eles ainda são intensificados e acelerados. Bem, aqui nesse ponto eu lembro aquele dito, eu sempre esqueço a fonte da situação, que diz: lança teu pão às águas, que é esse pão que vai retornar para você. Lança com generosidade o pão às águas. Bem, prossigo. Agora, mesmo que você saia para
deixa uma pausa para a Tereza antes da gente continuar. Pode falar, Tereza. No Pai Nosso, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é bem isso que ele fala aí, né? Então, na verdade, lei de ação e de retorno. É lei do karma. Mas eles estão colocando aqui num sentido positivo, para que a gente não fique sujeito à lei e à autopunição, como o Taniguchi fala. Né? A gente planta para colher. Quem planta flores, colhe flores. Quem planta espinho, colhe espinho. Tá? Então, é isso mesmo. Então, vamos adiante mais um pouquinho. Eu falei que hoje era de ler bastante, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ele diz que o pão que a gente lança nas águas volta. Então, o respeito, o amor que você emite são o amor e o respeito que volta para você. Agora, mesmo que você saia para o mundo e ame seu próximo como a si mesmo, e seja humanamente bom em todos os aspectos, isso não é suficiente. Caramba! Agora, mesmo que você saia para o mundo, ame seu próximo como a si mesmo, seja humanamente bom em todos os aspectos, isso não é suficiente. Pois isso é apenas cumprir os 10 mandamentos. E o que você está aprendendo agora é como cumprir o sermão da montanha. Uma nova visão, que nem o texto anterior falava, uma nova visão da vida, um novo plano, uma coisa muito mais ampla. O caminho infinito é realmente uma revelação que diz que você não precisa falar com Deus, mas você deve ter períodos do dia ou da noite para ouvir a Deus. O que está faltando não é você falar com Deus, o que está faltando é você ouvir. E mesmo que você não ouça uma voz humana, né? Lembre-se de apenas abrir seu ouvido para Deus e ficar em silêncio por 1 minuto ou 2, permitindo que Deus se manifeste nesse vácuo que você criou. Então, ouvir a Deus, mas não necessariamente palavras humanas, é uma atitude receptiva. Funciona assim. Deixa eu ver. Peraí. Meditar, exatamente. Mas meditar tem muitas abordagens, tá? Então, o Tolle ele está ensinando para o menino a meditar. Isso é verdade. Mas o Tolle fala de meditar vivendo. E o Satya Sai Baba e o Yogananda fala de meditar em devoção. Eu sou até mais eles, mas está tudo na mesma. São abordagens diferentes, mas é tudo na mesma. Mas aqui ele está ensinando a meditar mesmo. Então vamos prosseguir. Tanto é, olha o parágrafo que vem, é justamente isso. Funciona assim. Feche os olhos, ponha os pés no chão, está ensinando a meditar. Ouça dentro de si mesmo. E depois, lembre-se que esse dia que está à sua frente, agora é governado, protegido, mantido, sustentado por Deus. Porque você conscientemente abriu sua consciência para o governo e a presença de Deus. E aí eu digo, para que ele assuma a vida que, afinal de contas, é dele. Prossigo. Lembre-se de que, se você não fizer isso todas as manhãs, sairá ao mundo como um ser humano, sujeita a todas as provações e tribulações do mundo humano, e sem orientação divina. Ou seja, se você não fizer isso todas as manhãs, deixar Deus assumir sua vida, você vai sair no mundo como um ser humano e vai no mundo da dualidade. Umas vezes vai vir o bem, outras vezes vai vir o mal. Bem, na verdade, na sua idade e com o ensino que você teve aqui em casa,
Você deve estar pronto para ter 4 períodos por dia, de manhã cedo, meio-dia, aproximadamente na hora do jantar e antes de se recolher, para levar 2 minutos de cada vez, apenas para sentar-se e voltar-se para dentro, dizendo: Aqui estou, Pai. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Eu sou obediente à tua vontade. Então ele tá cobrando que na vida que eles levam ali, né, que ele tem esse exemplo e que ele deveria seguir também pelo menos umas 4 vezes por dia, de 1 minuto a 2, para ele se lembrar de Deus, né? Então, para ele parar e dizer: Aqui estou, Pai, fala, Senhor, o teu servo escuta, eu sou obediente à tua vontade. E então, fique quieto por 1 minuto. Eu posso prometer que, se você fizer isso, sua vida na escola será um sucesso. E mais do que isso, você estará fundamentando uma vida completamente governada por Deus, fazendo apenas o que ele está ensinando para um menino. Né? De umas 4 vezes por dia, lembrar que Deus existe por 1 minuto e parar para ouvir. O que o mundo nem sempre entende é que não é muito importante se você passa por rituais da igreja ou formas cerimoniais da igreja. Ele não disse que não presta para nada. Ele disse que não é muito importante se você passa por rituais da igreja ou formas cerimoniais da igreja. Uma igreja pode ser útil se você vai com a mente aberta. Pode ser uma oportunidade para você ficar quieto e ouvir a voz pequena e silenciosa. Portanto, digo a você que, se os colegas de sua escola vão a uma igreja, eu, sem dúvida, sugeriria que você também fosse ao culto. E, lembre-se, isso é apenas uma sugestão, pois sua vida é livre para fazer o que quiser. Mas se eles forem a um ritual, você vai. Se eles passam por formas de adoração, você também passa. Porque todos vocês estão unidos nesse serviço em nome de Deus. E isso pode lhe fazer muito bem. Mas o verdadeiro bem vem porque você está lá para reconhecer a graça e a glória de Deus. Isso é muito interessante. Então ele recomenda: não, se seus colegas forem num culto, vá no culto. Aproveite a oportunidade para abrir o coração de Deus e reconhecer a Deus. Mas, na verdade, ele está ensinando o menino de uma forma tão profunda que, se ele reconhece Deus em cada lugar que ele entra, ele não se prende aos rituais e às formalidades. Ele está ensinando a reconhecer a verdade. Se ele reconhecer a verdade, ele vai perceber que os aspectos exteriores da fé não têm importância. Porque quem se apega às formalidades, aos rituais, é porque não chegou na essência. Mas justamente por isso que as pessoas se prendem, muitas vezes com fanatismo. Enquanto que ele está ensinando o menino a reconhecer a verdade em todas as coisas. Então, no fundo, ele está ensinando o menino a ser livre. Vamos adiante. A ser livre sem rejeitar a crença de ninguém. Tá? É sutil o ensinamento dele, mas é muito profundo. E ele diz, é só uma sugestão, você é livre para fazer o que quiser. O Abu Janra, ator, tinha um filho chamado André, músico brilhante, nossa, um cara muito inteligente. Aí, uma época que André estava dando muito problema, a Abu Janra falou para ele:
Faça da sua vida o que você quiser. A vida é sua. Estrague-a como quiser. E lavou a mão. Tá bom? Pode falar, Erisalto. Pode falar. Não? Vamos lá. Gente, falta só, acho que 7 minutos para acabar a aula, aí no máximo 10. Eu queria dizer a vocês que eu vou começar a estudar um outro assunto, né? Falar sobre sombras, arquétipos, as coisas, e para essa semana. Sim. E eu vou precisar desse tempo que eu estou com vocês aqui para poder me dedicar a isso, porque é um assunto complexo. Eu já tentei entendê-lo antes. Tá. Hoje eu estou com um pouco mais de maturidade, então eu vou mergulhar fundo nisso, né? Tá. Eu estou aqui já quase 3 anos. Eu comentei contigo, né, Jean? Foi. Eu queria ficar só um ano só estudando o Goldsmith. Cara, então eu acabei estendendo. A gente está indo, eu acho que quase 3 anos, né, Jean? Junto Sim. aqui. Então, aquele Eriselto que começou lá 3 anos atrás não é o mesmo de hoje. Sim. Graças a Jean e a companhia de vocês, né? Então, eu vou me ausentar, talvez por um tempo, porque isso aqui é vasto, não acaba aqui, né? Não, eu preciso tem muito curso novo ainda para vir. Eu preciso me dedicar a esse assunto, que é algo que eu me comprometi a buscar e entender. Sim. Né? Eu sou um autodidata como qualquer um de vocês aqui. Então, eu reúno material, livros, palestras, separo e depois eu me dedico a isso. Sim. Né? Porque é pouca gente que fala sobre essas coisas, infelizmente, né? Mas é um assunto importante. Então, provavelmente eu fico com vocês mais essa semana, mas Sim. Ao notarem minha ausência, não tenha no coração de vocês que é porque estou rejeitando as aulas, ou vocês, muito pelo contrário. Tá ótimo. Meu coração já não é o mesmo, cara. É um coração muito mais maduro e alegre, saber que tem pessoas que eu posso conversar e ler sobre isso aqui, porque na minha família eu não consigo. Entendo. A minha esposa, meus filhos aqui, não tem como, não tem a mínima possibilidade de eu falar sobre nesse nível que a gente conversa aqui. Sim. Um pouco mais maduro, né? A gente conversa Adão e Eva aí, fala de mitologia e aceita, é mais nesse nível aqui. Então, eu agradeço de novo aqui de coração a companhia de vocês. Para mim não foi, vai continuar sendo algo gratificante, tá? Então, Jean, cara, muito obrigado, cara, porque eu esperava isso e consegui isso na sua companhia. Muito mais, cara. Eu nunca imaginava que eu ia aprender evangelho nesse nível. Então, graças a você que me facilitou esse entendimento, cara. Então, eu saio se eu sair, se a gente não se vê mais, cara, tenha certeza, eu sou um cara muito melhor graças à sua companhia, graças ao seu conhecimento, que você tem o carinho de passar pra gente, cara, tá? Bom, muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo e não posso deixar de comentar certas coisas. Você, por exemplo, estive notando esse último ano aqui, em particular, como seus comentários se aprofundaram assim incrivelmente. Você disse que não conversa com sua família. Depois de anos, a minha vida inteira, estou com 66, minha mãe resolveu se interessar. Ela falou, nossa, seus alunos são de um nível inacreditável. Eu falei, não são meus alunos. Né? Você vê com clareza que eles nunca fazem perguntas, eles querem participar, eles querem comentar, contar experiências pessoais. Jean, já que você falou de mãe, eu lembrei da minha. A minha nem frequentava a minha casa. Poxa. Aí esse ano ela passou a frequentar. Entendeu? Eu tinha uma briga, eu tinha uma treta, uma desavença com ela aí,
coisa de pesada mesmo, né? Então a gente sentou, conversou, chorou pra caramba Precisa nós dois, resolver cara. essas coisas. Entendeu? Precisa. Eu consegui. E o E hoje 10% ela que frequenta, faltava, o Ho'oponopono tá resolvendo. e hoje ela frequenta a minha casa, vem aqui, a gente come alguma coisa, eu faço uma sopa aí pra ela, o suco que ela gosta, Nossa, né? Cara, normalizou, cara. esse ano você realmente deu passos fantásticos. E pelos comentários a gente percebe, e vamos sentir falta, dos comentários mesmo, que é a presença, né? Que começa a se mostrar com mais clareza. Gente, E mas ó, o meu telefone tá aí, todo mundo tem. Se quiser falar comigo, bom dia, boa tarde, mas seja lá, mandar uma logo em mensagem. seguida, eu encerrando aqui a aula, logo em seguida eu vou escrever para você e faço um convite aqui para você. Aí a gente conversa já já. Bom, e eu vou ter que Eu não continuar. tenho, não. Oi? Eu não tenho, não, o telefone dele, não. No Hoje é tempo, WhatsApp. tá no grupo, tá no WhatsApp aí. No Seu WhatsApp. Pereira, sou um cara Eu fenomenal, cara. agradeço, eu agradeço, agradeço, agradeço a você. Você vai encontrar cada vez melhor o que você quer. Rapaz, eu vejo o senhor tá com quantos anos? Antes. Eu estou com apenas 77 anos. Nossa, cara, pô, cara, eu nunca encontrei ninguém com 77 anos para a gente trocar uma ideia e ouvir falar dessas coisas, bicho. Muito Para legal. mim, o senhor é um cara ímpar. Muito O senhor é legal. fenomenal. Você está observando em mim o que você é. Concordo. E os comentários vale para o Pereira, assim, como os comentários todos se aprofundaram. Quem não conhecia e assiste fica espantado. Falei, eles não fazem perguntas, eles participam, eles querem viver. É diferente, né? Então agradecemos por tudo mesmo. 2028 vai cair e eu continuo a carta pro Sam na semana que vem, então. Tá bom? Agradeço especialmente a Eliselton, e que ainda se colocou de uma maneira bonita, nobre, digna, admirável, sabe? Admirável mesmo, a gente só fica muito feliz, tá bom? Realmente foi, viu? Realmente. Admirável. Então é isso, gente. Um bom descanso. Amanhã nós temos Taniguchi, na terça o Tarô Arquétipos. Tá bom? Depois eu quero fazer uma pergunta a você, tá? A quem? A minha ou a Eliselton? A ele. Ah, tá. Então faz pelo grupo, porque agora vai cair. Tá No dizendo que grupo, vai fazer cair em pelo menos grupo. de um minuto. Bom, Boa noite, gente. agradeço. Boa noite, gente.